Boa noite, pessoal! Vamos começar mais uma live aqui nesse perfil e hoje a gente vai ter um tema muito especial que é para a gente falar sobre como superar antigos relacionamentos e também a antiga química sexual. E eu acho que é um tema muito legal, muito bacana, especialmente nesse período faltando tanto pouco tempo para o Dia dos Namorados, eu achei que poderia ser um tema muito bacana, né? Como superar aquele antigo relacionamento que a gente às vezes não consegue deixar para trás para seguir novos caminhos, novas relações e até mesmo a química sexual. Se tem uma coisa que eu recebo muitas mensagens aqui no Instagram, no perfil de sexualidade, é que muitas mulheres ainda se sentem conectadas energeticamente, principalmente com o ímpeto sexual com os antigos parceiros, experiências inesquecíveis e parece que alguma coisa ainda está atravancada, que não consegue reviver sensações semelhantes com novos parceiros, em outros contextos e situações. E é exatamente por isso, nesses 2 dias antes, que antecedem o Dia dos Namorados, eu resolvi fazer essa live, pra gente conversar sobre isso. E eu resolvi convidar uma pessoa muito especial, muito incrível e que tem o maior carinho em estar recebendo aqui, que é a Larissa Gabriela, uma expert em relacionamentos, e eu gosto muito como que ela lida com as mulheres, especialmente porque ela trabalha com codependência, ela ajuda mulheres a voltarem a se amar, a voltarem a se conectar consigo e se abrir novamente também, para novas relações muito mais potentes. Eu vou deixar ela, já vi que ela chegou aqui, vou deixar ela se apresentar, contar exatamente sobre o trabalho dela, mas fica aqui esse convite para a gente chegar, para a gente começar a superar essas antigas relações e começar a superar também essa antiga química sexual para se abrir para novas experiências ainda mais potentes, do jeitinho que você merece viver. Tá bom? Quem ainda não me conhece, eu esqueci de apresentar, eu sou a Elisa Marcelino, a criadora desse projeto, e essa é uma live de esquenta para um workshop online gratuito que vai acontecer no dia 20 de junho, na próxima semana, que é Mulher Desperta Teu Prazer, que é 4 dias para a gente desbloquear o prazer e voltar a criar novas pontes nesse corpo para sentir um prazer que é genuíno nosso, soltar a culpa, o medo e ativar toda essa potência de dentro para fora. Então, dito tudo isso, vou abrir aqui e chamar a Larissa Gabriela. Vamos lá, gente. Quem tá chegando também me conta como que tá o áudio, como que tá o som e se você tem essa questão com seus antigos relacionamentos, se você já superou eles, tá bom? Você chegar. Então, quem for chegando, me conta como é que tá a sua relação com os antigos parceiros. Você já conseguiu se separar energeticamente? E é isso. Seja bem-vinda, Larissa, tudo bem? Tudo bem, boa noite. E aí, como vocês estão? Todo mundo aí bem? Como você tá, Isa? Ah, eu tô bem, hein? Nossa, eu tô aqui tomando Tô um bem. Hoje chazinho. de... Nina, você acredita? Hoje de manhã, tava refletindo sobre questão de antigo relacionamento e perdi horário. Fiquei 1 hora meditando. Na hora que fui levantar, não percebi que meu pé tava dormente. Eu não torci esse pé. Falei assim, nossa, eu acho que é hoje. A gente vai falar sobre isso. Sobre mover, ir pra frente, desatar nós. E tá tudo alinhado. Tá tudo alinhado? Mas, Larissa, me conta aí um pouquinho de você. Seja mais do que bem-vinda, Comecei a falar toda animada. Mas eu quero saber um pouquinho mais. Se apresenta aqui para as mulheres desse perfil. Você sabe que eu te admiro pra caramba e eu gostaria que você se apresentasse para elas conhecerem também um pouquinho de você. O que que você faz, com quem que você trabalha. Eu já contei um pouquinho, mas eu acho que nada melhor do que você para se, apresentar. Ai, gratidão pelo espaço, gratidão pela escuta. Eu gosto de falar assim do meu trabalho contando rapidamente a minha história, porque hoje a minha missão de alma é a representação do que eu vivi para chegar até aqui, né? Então, assim, basicamente, alguns anos atrás, em média 7 anos atrás, eu estava num relacionamento abusivo, onde eu era agredida fisicamente, verbalmente, emocionalmente. E eu fiquei nesse relacionamento por 2 anos. Eu morei com essa pessoa, né, por 2 anos. E quando eu saí dessa relação, eu saí perdida de mim, né? Eu não sabia quem eu era, o que eu gostava, eu não sabia qual era o meu valor. As pessoas falavam, ah, você tem que se valorizar mais. E eu, como assim, gente, me valorizar mais? Se nem eu vejo nada de bom em mim, como assim saber o que eu mereço ou não? Eu saí muito mal. E depois desse relacionamento eu desenvolvi bulimia, né? Pensamentos suicidas também, vontade de não viver.
E nessa jornada de volta para mim, eu fiz vários cursos, várias formações. Na época eu não imaginava que eu ia trabalhar com isso. Eu só queria me resgatar, eu só queria entender por que que todas as vezes que eu ia buscar amor, eu voltava com rejeição, eu voltava com abandono. Eu só queria ser amada, valorizada, eu não tinha isso, né? E até a coisa da sexualidade, eu ia ter relação íntima com as pessoas que eu me envolvia e eu me sentia usada, eu me sentia sem valor pós-relação, me sentia mais vazia ainda. E eu comecei esse caminho de volta para mim. E nessa jornada eu fiz várias formações, tanto no Brasil, tanto fora, de terapias holísticas, alternativas. Também sou iniciada guardiã do ventre, dentre várias aí. E na época eu trabalhava com moda, como modelo também. Eu fui consultora de imagem e estilo, trabalhei no ramo da moda, tive loja de roupa, modelei, enfim. Era um outro universo que eu vivo hoje, né? E eu fui me descobrindo. E nesse caminho de me descobrir, eu descobri uma paixão, que era ajudar outras mulheres, que é o que eu faço hoje. Essas mulheres a se resgatarem, a lembrar do seu valor, a não aceitar menos do que elas merecem por medo de ficar sozinha, a dizer não para relacionamentos tóxicos, que foi o que eu vivi, né? A se amarem mais, serem mais felizes e valorizadas, que é isso que elas merecem, né? Encontrar alguém que faça valer a pena aquela relação, alguém que venha para transbordar e não para diminuir, né? Porque muitas vezes a gente está num relacionamento que ao invés de a gente se sentir bem, a gente se sente pior do que quando entrou. Ao invés de a gente se sentir em uma companhia, a gente se sente mais sozinha do que quando a gente tá só. Então, é esse meu trabalho, despertar esse valor nas mulheres para que elas possam viver relacionamentos saudáveis e principalmente relacionamento saudável com elas mesmas. Então, me chamo Larissa Gabriela, eu sou mentora de mulheres, sou terapeuta e amo fazer esse trabalho. E vou adorar trazer dicas, insights aqui hoje para a gente falar sobre, né, como superar esse término, esse ex, essa relação aí sexual, essa energia sexual, como que a gente faz. Não é fácil, né? Quando a gente se vê, já tá lá pensando de novo na pessoa, já tá lá sentindo saudades e a vontade, o impulso de voltar para quem nos feriu, né? É muito impulsivo mesmo. Eu falo que é um ego ferido, às vezes nem é amor, nem é paixão, é o ego ferido, a ferida da rejeição que tá ali latente, que faz com que a pessoa se apegue na dor, né? A tal da dependência emocional. Sim. E é muito forte, né, Larissa? Primeiro, eu queria te falar que você tá muito gata, muito linda com esse visual, né? Obrigada. E vi também que você tá num relacionamento super bacana, acabou de parir, né, agora no começo do ano, Sim, gêmeos, e tá nessa potência. Você vê que a transformação diz muito sobre a nossa jornada, né? total. E pra mim isso é fantástico. E eu falei assim, meu, quando eu tava pensando no tema dessa live, eu falei assim, eu preciso chamar a Larissa, eu acho que tem tudo a ver e vai contribuir muito para as mulheres aqui do perfil. E a gente vem percebendo, né, exatamente como você falou, a gente não percebe como muitas questões internas, né, o medo do abandono, da rejeição, até mesmo essa parte nossa que tem tanto medo de ser traída que a gente não percebe às vezes que a gente se rejeita, que a gente se abandona, que a gente mesmo se trai para ocupar espaços onde a gente não se sente vista e reforçar tudo isso. Uhum. E aí é muito interessante porque quando a gente começa então a observar até mesmo no âmbito da sexualidade, essa foi a minha história também, acompanho várias mulheres no qual mesmo já tendo consciência inclusive, né, de que esse relacionamento não foi bom, no entanto, contudo, todavia, a parte sexual era fantástica. Uhum. Antes da gente começar a destrinchar esse fantástico, que também aí já tem vários pontinhos a serem levantados, né? E Uhum. daí elas falam assim, poxa, eu tô agora numa relação nova, mas não consigo esquecer meu ex, me sinto conectada. E eu gostaria de saber daí de você, Larissa, como que você compreende esse universo da conexão sexual com os antigos parceiros, principalmente no qual a gente se sentiu talvez abandonada e rejeitada? Você consegue também perceber essa ponte? Não sei, eu Consigo tenho certeza totalmente. que sim, né? E daí, para as meninas que estão assistindo, conta para mim como é que você se sente conectada com os antigos parceiros, como a gente está falando aqui. Pode falar, Lari. Conta pra gente aí se vocês já foram apegada na relação íntima, na sexualidade com o outro, mesmo se sentindo rejeitada. Quem já passou por isso? Eu, assim, várias vezes, assim, eu vivi isso. História da minha vida. De estar ali pelo ego ferido, né? Porque gostar, não gostava. Achava que era amor, mas era teimosia. E assim, eu gostaria que você que tá ouvindo essa live anotasse o que eu vou dizer pra vocês, que é algo que eu trago nas minhas mentorias, assim. A gente não se apaixona pelo outro.
Você não se apaixonou, você não tá apegada no outro. Como assim, Lari? Você tá apegada e você tá apaixonada no que o outro te faz sentir. Então, preste bastante atenção. Você não se apega no outro, na pessoa do outro. Você se apega no que essa pessoa te faz sentir, nas sensações. Eu não sei se você já passou por isso, mas você estava ali apaixonada pelo Joãozinho, amando, daqui a pouco acabou. Você se apaixonou pelo Pedro, que te gerou as mesmas sensações. É o tal do padrão repetitivo de rejeição, de carência, de abandono. Então só muda o nome, mas a sensação é a mesma. Só muda os personagens, a sensação é a mesma. Por quê? Existe uma parte dentro de nós que é viciada emocionalmente na dor. Talvez porque lá na infância eu associei amor à dor, porque eu fui rejeitada pelos meus pais e eu achava que aquela era a forma de amor. Talvez porque o meu ego tá ferido, eu quero provar para mim mesma que eu vou conseguir fazer com que a pessoa seja diferente. Esse jogo, né? Tem muitos coaches e pessoas que trabalham com relacionamentos que ensinam jogos de relacionamentos que eu sou totalmente contra. Quem vem no meu Instagram, no meu trabalho, sabe que a minha linha não é essa. Mas é muito ensinado por aí, some para ele vir atrás. O jogo do quente e frio. Tá tudo quente, depois esfria. Tá tudo bom, depois some. Porque eles fazem isso para gerar uma certa dependência mesmo na pessoa de um vício. É igual no jogo de videogame. Você tá ali, tá passando de fase, aí você morreu no joguinho, você volta atrás, aí você fica viciado. Você fica viciado naquilo que você não tem controle, naquilo que você não sabe o que vai acontecer, qual é o próximo passo. Então, normalmente, aquela pessoa que te rejeita, aquela pessoa que te humilha, aquela pessoa que te desvaloriza, que some do nada e aparece, você se apega porque você tá apegado no desafio, no jogo, naquilo que você não tem controle. Então, não é amor. É um jogo, é um ego ferido, né? E enquanto a gente não trabalhar essas questões internas, isso vai acontecer. E eu vejo totalmente essa ligação com a sexualidade, porque você que trabalha com energia sexual, eu também, a gente entende que energia sexual é essa energia magnética, energia de força, energia de contração, de atração, é onde tudo acontece, né? Eu fui mãe agora e depois que eu pari os bebês, eu senti totalmente a potência dessa energia criadora, que é a energia sexual. Então, imagina que você tá num relacionamento tóxico, né? Onde o outro te humilha, te desvaloriza, mas você, nossa, eu tô apegada àquela pessoa, porque tem uma energia sexual muito forte, mas essa energia sexual, ela está distorcida. Ó a Ju aqui, lindona. É minha amiga, linda. Então, essa energia, ela tá distorcida. E aí, o que eu percebo? Novamente, você não se apegou à pessoa. Poderia ser o João, poderia ser o Lucas, o Marcelo, a Maria, independente se fosse qual a orientação de gênero. Você ia se apegar pela sensação, porque algo dentro de você precisa sentir novamente aquela dor que você está viciada. Como um jogo. Uma pessoa que fuma, uma pessoa que tem algum vício, ela sabe que aquele vício faz mal. Mas ela não consegue soltar aquele vício, porque existe algo dentro dela que busca aquele vício, como se fosse um jogo. Né? Então é muito importante esse trabalho de autoconhecimento, de se olhar, de lembrar do que você merece e de que amor não é isso, né? Isso é uma falsa imagem do que seria amor, do que seria, enfim, o que você merece. Passo a Uma palavra para distorção, né? Uhum. É uma super distorção, porque principalmente nesse contexto, onde há tanto conflito, onde há tanto jogo de poder, né, em que há uma manipulação dos fatos, tanto a gente para permanecer ali e se sentir vista e amada pela pessoa, até a outra pessoa mesmo, frente a todas as distorções que unem um ao outro. E eu percebo que daí é no momento do sexo em que vem o prazer, é que é um momento em que a gente relembra, mesmo sabendo de toda a dor que permeia, porque a gente sente. É no momento do sexo que a gente lembra aquela conexão. Mesmo que essa conexão seja pequenininha, essa é a parte que a gente mais se apega, porque em algum nível é esse momento que reafirma, mesmo frente a tanta dor, ai, ele me ama, ai, isso reafirma a nossa conexão e uma vai meio que embolando na outra. Então, muitas vezes, algo que eu percebo também, porque chegam muitas mulheres com essas questões, eu também já vivi exatamente esses contextos, e é muito forte, porque quando a gente se passar daqui 10 anos, e você ter a oportunidade de reviver essa mesma experiência, inclusive a sexual, com essa pessoa, você pode descobrir que não era nada de fantástico, mas era gente que estava tão apegada à dor. E naquele único segundo, aqueles minutos em que você se conectava,
e, de certa forma, tirava um pouquinho algumas capas, porque até mesmo no sexo a gente também coloca muitas capas, especialmente quando tem questão de codependência, né? Em que a gente também surge um jogo de poder, especialmente do eu tenho que ser pau pra toda obra, eu preciso ser isso para segurar ele, para ele ver que aqui tem, que aqui é gostoso. E é uma forma, então, de puxar de volta tudo isso e se sentir no controle mesmo não tendo nenhum. Exatamente. E é uma falsa sensação de segurança. E isso vai fazendo uma conexão muito profunda, né? Que não é nutrida necessariamente porque você ama de fato a pessoa, porque você se sente conectada e íntima. Porque a gente não percebe que mesmo assim a gente está cheio de armaduras, um monte de personagens e máscaras para se conectar e de alguma forma se sentir amada, se sentir vista, se sentir ali. Parte da relação, mesmo não estando, né? Que nem você fala. Mesmo tendo várias relações, plano de uma em outra, foi o meu caso, eu me sentia profundamente sozinha, esgotada, era muito ciumenta, possessiva e ao mesmo tempo uma instabilidade, que ao mesmo tempo que ia lá no pico do amor, ia no pico da miséria também, dessa escassez emocional, de uma forma muito, né, montanha-russa. Isso é viciante, né? Principalmente a questão da dopamina na nossa mente. Total. E é exatamente por isso que eu acho que é fundamental esse papo, porque eu percebo que, poxa, Elisa, mas eu me sinto conectada. E as meninas me falam isso, né? E daí eu pergunto, tá, você já sabe que o relacionamento não era bom, mas você ainda se sente conectada com essa pessoa. E o que que você faz para separar? Daí ela fala assim, eu fiz vários rituais, mas daí eu começo a perguntar. E rituais são maravilhosos, façam mesmo, meninas. Mas eu percebo que tem ainda alguns lances emocionais que, quando não bem trabalhados, a gente acaba reforçando toda essa conexão, porque o emocional não foi trabalhado, a gente não foi fortalecida. E um dos comportamentos que às vezes as meninas se chocam quando eu pergunto, né? Sou bem clara e direta nesse ponto. É que eu pergunto para elas, tá bom, você já superou toda essa relação, mas você se sente conectada. Mas na hora que você vai se tocar, se amar, se masturbar, né? Eu gosto de falar autotoque amoroso, né? Independente da intensidade, mas esse momento que é amor, sim, o prazer. Você pensa em quem? Dela assim, às vezes eu penso nele e reforço. Né? E a gente vai percebendo que até mesmo depois, mesmo já tendo tomado consciência disso, às vezes a gente não percebe nem a conexão sexual das nossas próprias fantasias internas, reforçando todos esses laços. E daí o que eu gostaria de saber, Lari, é se você também identifica esse padrão, não só no autotoque, na masturbação, mas em outros níveis, porque a gente sabe também de padrões de relacionamentos nas suas mentoradas, nas suas clientes. E eu gostaria de saber, para a gente construir aqui e dar algumas dicas para as mulheres. Tá, se a gente já compreende esse desafio de superar um antigo relacionamento que nos fez tão mal, e quais são os primeiros passos, principalmente, para a gente começar a desatar esses nós e esses comportamentos tão nocivos na relação como um todo, mas também num dos seus pilares básicos, que é a sexualidade e a intimidade que é trocada. Então, como que você acha que a gente pode dar esses primeiros passos? Vamos e conta lá. aí, meninas, vocês já fizeram isso que eu falei? Eu acho que pelo menos alguma uma vez fez, né? Gente, antes de eu trazer aqui os primeiros passos, eu achei bem interessante essa pergunta que você trouxe, Elisa. Alguém comenta aqui o tema da live pra gente fixar, que eu acho que vai ser interessante para quem estiver entrando, né? Como superar o ex, que é o tema da live. Quem quiser comentar aqui, aí a Elisa fixa pra gente. Daí tu comenta. Eu não tô conseguindo, não tô conseguindo superar o meu, não. Calma aí, cancela. Não tô conseguindo fixar o meu aqui. Será por quê? Mas vamos lá. Eu não sei. Vamos embora. Vai dar certo. Gente, então vamos lá. Dentro da minha visão, dentro da linha que eu trabalho, os primeiros passos, então, para você conseguir já ir superando seu ex aí. Vai anotando quem tiver com papel e caneta. Seguinte, antes de trazer os primeiros passos, você falou de algo muito interessante dessa coisa de quando ir para relação íntima ser uma única forma de você sentir amor, é aquele único momento da relação íntima, né? Da relação sexual com a pessoa. Isso é muito interessante porque em vários momentos da minha vida, quando eu tava perdida de mim, desconectada totalmente de mim, eu falo que eu não estava em mim, eu estava no outro. Isso também é um grande problema, porque quando a gente não tá na gente, a gente tá no outro, o outro define a nossa felicidade, o outro define o nosso valor, o outro define o rumo da nossa vida, porque a gente tá no outro. Então, o que o outro faz vai definir todos os nossos, as nossas sensações. Então, quando eu não estava em mim, eu estava só no outro, a minha forma de sentir carinho, afeto, amor, era na relação sexual. Então, eu ia
ali buscar uma forma de me sentir amada, preenchida, só que eu voltava mais vazia, eu me voltava sentindo abandonada, um lixo, sem valor, totalmente um objeto mesmo, porque eu via desconexão naquela relação. Mas mesmo assim eu mantinha essa dependência. Por quê? Porque faltava eu em mim. Então a primeira chave para você superar o seu ex é você voltar para si. Volte-se para você. Porque é muito comum, quando a gente está num relacionamento, a gente se perder de si, tentando fazer o outro ficar, se abandonar para fazer de tudo para ser amada. Então a gente começa a viver a vida da pessoa, o relacionamento. Então só tenho essa vida, só tenho essa relação. E acaba a sua perspectiva de uma nova história, a sua perspectiva de você tem uma vida, você tem você. Então você vive em função daquele relacionamento. Primeira chave para você conseguir superar esse ex é voltar para si mesma, se conectar consigo. Primeiros passos. Veja onde você se perdeu nessa relação, veja onde você se perdeu tentando fazer o outro ficar e volte-se para você. Uma pergunta muito boa para você se fazer é: quem era você antes desse relacionamento? Como você era? Quem era você? E quem você se tornou agora ou após o término? Provavelmente você vai ver que você foi se deixando de lado, você foi deixando de fazer coisas que você gostava, você foi fazendo de tudo para ser aceita pelo outro. Então você se tornou uma outra mulher. Agora, no final, talvez seja um convite para você se resgatar, para você se olhar, para você voltar para si mesma. Então, esse é o primeiro passo. Um segundo passo muito importante, eu vou falando dos passos e depois, se você quiser, você traz seus comentários, assim, só para eu não esquecer. Mas o segundo passo Tranquilo. é cabeça de mãe, né? E depois que a gente se torna mãe, a gente vai ficar meio aérea, vai esquecendo tudo. Mas um segundo passo muito importante é não tentar esquecer. Como assim, Lari? Todas as vezes que a gente está tentando esquecer algo, pode ser a pessoa, pode ser qualquer coisa. O seu foco ainda está naquilo, né? Então, não tente esquecer, porque tentar esquecer já é lembrar. Ah, eu tenho que esquecer esse Para de mês, pensar naquilo. né? Eu Você tenho forte. que fazer. É igual você fazer dieta, cara. Você vai falar, ah, eu tenho que fazer dieta, eu não posso comer chocolate. Não posso comer chocolate. Aí que tu vai querer chocolate. Tu vai querer porque seu foco tá no chocolate. Então, o que eu devo fazer para esquecer esse ex? Tire o foco. É isso que você falou, tira o foco. Ah, o ex tá aqui. E eu tô aqui, eu tenho que esquecer, eu tenho que esquecer, eu tenho que esquecer. Eu já tô lembrando. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o foco daqui e vou colocar aqui. Tá. Se o meu foco tá lá em tentar esquecer e não tá resolvendo, eu vou colocar o foco no oposto. O que é o oposto? Aquilo que me faz bem, aquilo que me nutre. Seja um novo curso, uma mentoria, uma viagem, sair com as amigas, fazer uma prática nova. Eu sempre falo assim, terminou um relacionamento, vai fazer algo novo. Estudar uma língua nova, viajar para um lugar diferente, fazer uma dança, uma prática, uma pintura, vai se descobrir. Porque você vai gastar energia fazendo algo novo, a sua mente ela vai distrair, não vai ter tempo para ficar pensando. Minha mãe tinha um ditado, no interior de Goiás, a gente tem muitos ditados. E um ditado da minha mãe que era bem legal, que ela falava assim: mente vazia é a oficina do diabo, viu? Eu não sei se vocês que estão aqui, vocês já ouviram isso. Mas eu ria, porque realmente, quando a nossa mente está muito desocupada, no sentido de, ai, tô só aqui, ó. O que vier tá bom. Eu não tenho um foco direcionado. Eu vou colocar minha mente num foco. Até quando eu tô meditando, que a ideia não é pensar, claro, é quase que impossível não pensar, a gente consegue observar os pensamentos. Mas eu tenho um foco. Qual que é meu foco agora? Ah, eu vou olhar aqui no meu terceiro olho, vou direcionar o foco para cá, o foco para a respiração, o foco para o meu corpo. Tem um foco, então minha mente ela tá direcionada. Entende? Agora, se você tá no seu dia a dia, solta, ah, eu vou stalkear, ver a foto do ex, o que ele tá fazendo? Por que ele terminou comigo? Ai, mas por que ele agiu assim? Tentando entender a atitude do outro, que você não tem controle, isso vai te corroer. Ai, mas eu tenho que esquecer. Isso vai te corroer. Pega essa energia e direciona para algo que te faz bem. Uma prática nova, um curso novo, uma dança nova. Use a sua energia mental para aquilo que te nutre. Porque senão você vai se sentir cada vez mais fraca, emocionalmente, mentalmente. E aí, quando essa pessoa te mandar uma mensagem falando assim, vem aqui hoje à noite pra gente, né, pro vapo, o que vai acontecer? Você vai pro vapo e vai se sentir mais vazia, vai se sentir rejeitada, abandonada, sem valor. Por quê? Porque você estava fraca emocionalmente. E eu não tô aqui num lugar para te apontar, porque eu já vivi muito isso. Muito, muito esse relacionamento ioiô, né? De eu ser manipulada pelo outro. Então,
o que me ajudou foi me fortalecer, ter um foco. Não, a partir de hoje eu vou direcionar essa energia para minha vida. Eu não vou deixar que o outro me controle. O outro não tem como me controlar se eu não der esse poder para ele. E aí, último passo, que eu vou dar 3 passos aqui, porque tem vários, mas eu vou trazer 3. Uma vez eu escutei uma frase que ela é bem doída. Ela é uma porradinha, mas eu vou falar porque ela é importante. Que dizia o seguinte: o seu ex te encontra porque ele te acha. E assim, na época que eu ouvi isso, eu tava passando por isso. Tipo assim, era esse relacionamento ioiô, sabe? Falei, nossa, que tapa na minha cara. E realmente, se a gente for observar, o ex te encontra porque ele te acha. Como assim, Lari? Se você sabe que você não tá forte o suficiente emocionalmente para o outro te procurar e você não conseguir dizer não, bloqueia, corta laços. Ah, mas isso é maturidade. Não é maturidade. Se faz bem para sua saúde emocional, corte laços. Tem amigos em comum, galera? Ó, tô superando. Vamos dar uma pausa. Tô fazendo um detox emocional. Eu vou bloquear. Mas a imaturidade está quando eu bloqueio o outro tentando chamar atenção. Isso é maturo. Agora, quando eu falo, cara, eu não tô bem emocionalmente, eu vou dar um sumiço, eu vou bloquear, eu vou sumir. Nesse relacionamento abusivo que eu vivi, que eu era agredida fisicamente, verbalmente, emocionalmente, quando eu separei, eu sumi. Eu fui morar na casa da minha irmã em São Paulo, ninguém sabia onde eu tava. Eu fiquei 6 meses sumida, desativei Instagram, troquei de número. Porque ele me ligava me ameaçando, falando que ia fazer uma merda comigo e uma com ele. Ele ficava vindo atrás. Então eu não dei opções pra ele me achar. Então, muitas vezes a gente fala, eu quero superar o ex, mas você tá lá, tomara que ele me procure, eu quero superar, mas ele podia me mandar uma mensagem só de raiva que ele podia correr atrás de mim. Você tá dando oportunidades para ele te encontrar. Dessa forma, você não vai superar, né? Então, é isso, acho que eu já falei bastante. Eu gostaria de te ouvir agora sobre esses passos. Meu, eu gosto muito da tua fala, Lari, e me vejo muito. E é muito forte porque, da mesma forma que muitas vezes, para a gente acessar essa potência orgástica, a gente precisa baixar os nossos muros e se pôr à vulnerabilidade, quem disse que também colocar muros não seja necessário quando é para a gente se desconectar de situações que não nos fazem bem? De pessoas que são tóxicas, de coisas em que a gente já sabe que aqui dentro a gente perde energia, que faz nos sentir mal, que reforça um monte de dores dentro da gente e que inibem a nossa voz, que continuam reforçando essas feridas emocionais, né? A humilhação, a traição, a injustiça, assim como a rejeição e o abandono. Que tudo isso diz muito sobre a nossa história. Então, às vezes as pessoas falam, poxa, a gente não pode, então, a gente precisa ser boazinha, a gente precisa se mostrar superior. Mas quem disse que se mostrar superior e ser amiga de alguém que nos faz mal, por que a gente não pode ser maduro o suficiente para entender aquilo que a gente sente, aquilo que a gente é tem um valor necessário, sim, e por amor, e por aceitar a nossa atual situação nesse nível de consciência, por uma necessidade interna, é necessário colocar esses tijolinhos. A gente fala muito sobre coraças, né? Que são os nossos sistemas de proteção interna, que da mesma forma a gente precisa olhar quais são as proteções excessivas que a gente colocou para não sentir, para não ir para a vida, para não tentar os nossos sonhos, para não tentar novas relações. A gente também precisa utilizar essas mesmas coraças que têm uma finalidade para construir esses muros, para também colocar limites, dizer não e se fortalecer internamente. E aí vem a sabedoria. Quando que a gente constrói essas barreiras e quando, para quem também, a gente pode começar a baixar. E é muito forte essa tua fala, principalmente quando você fala assim, né, que eu vou totalmente de encontro, acredito muito. E lembra muito também uma fala de uma mestra tântrica minha, que é a Sadhguru Furtado, tenho muito carinho por ela, em que ela fala assim, gente, a gente fica procurando nas pessoas partes nossas. A gente não sente falta do ex, a gente não sente falta de ninguém mais, ninguém menos do que a gente mesmo e aquilo que a gente sentiu. Exatamente a sua fala. E a gente sente falta, e é por isso que a gente busca tanto nas outras pessoas. É porque a gente acha que quem a gente é não é o suficiente. Total. Então a gente precisa se autorresgatar de nós mesmos, da nossa própria história. Que a gente busca, querendo ou não, reforçar.
tudo aquilo que a gente aprendeu sobre o romantismo, que era relacionamento, que era sexualidade, conscientes ou não desde a nossa infância. Uhum. E fala assim, poxa, mas o que relacionamento e sexualidade, prazer tem a ver com pai, mãe, ambiente onde a gente nasceu, dos reforços que a gente recebeu? Todo esse ambiente, a gente recebe estímulo daquilo que a gente é merecedor, daquilo que a gente é capaz, a nossa forma, nosso senso de identidade de quem a gente é. E é nesse contexto que nos estimula também a desenvolver habilidades X, Y, Z. Se a gente vive num contexto onde é mais saudável, há mais estímulos e onde não, vai haver mais repressão. Só que ninguém, numa sociedade patriarcal, autoritária, tem uma educação totalmente saudável, porque a humanidade está doente. Até as famílias mais equilibradas têm merda embaixo do tapete. Total. Então, é natural que a gente tenha muitas questões a serem resolvidas. E é nesse ambiente que a gente entende que é sexo, que é prazer, não que seja estimulado necessariamente, mas o contexto em si. Assim como os relacionamentos e aquilo que é projetado, os lugares que a gente ocupa. Né? A gente aprende o que é se sentir amado, o que é se sentir visto. E isso reforça ao longo da nossa vida. Então, na verdade verdadeira, quando a gente busca e acaba repetindo todos esses padrões, a gente sente falta de uma parte nossa que foi rompida desde o momento nosso, às vezes, nos primeiros 7 anos. E é uma viagem tudo isso. A gente sente falta da gente nesse lugar instintivo e, ao mesmo tempo, inocente, que não cria essas projeções sobre o mundo, mas está disponível para sentir. A gente sente falta dessa pessoa que sabe se proteger e se pôr vulnerável e que sente a vida tal como ela é. E a gente sente falta disso, eu acredito, né? Daí cada pessoa é uma. Então me faz muito sentido, sim, quando você fala isso. E é muito forte, porque a gente sempre fala, eu quero superar, e essa frase que você falou marcou muito, né? Eu quero superar, mas eu continuo falando, eu preciso esquecer. Mas é a mesma coisa em diferentes aspectos da nossa vida. A mesma busca do orgasmo. Eu preciso ter um orgasmo. Quando você vai ter um orgasmo quando você faz isso? Nunca. Dificilmente. Esse controle. Quero esquecer meu ex. Quero esquecer tal pessoa que me fez tanto mal. Mas no momento de intimidade e vulnerabilidade que você se põe, você volta para reforçar esse laço. Para mim é muito claro isso no quesito da sexualidade. Quando a gente pergunta, tá, mas quando você se toca, você pensa em quem? Ou você precisa pensar em alguém, por quê? E tá tudo bem se você pensar, mas por que você busca inconscientemente as pessoas que te fizeram tão mal? E pra mim isso é forte, porque eu só fui tomar consciência desse processo uns anos atrás, porque eu já tinha ouvido falar, e eu tava fazendo um processo com a Ione Egg de quartzo rosa, e eu comecei a introduzir o cristal dentro do canal, e de repente me veio uma imagem muito forte de um relacionamento bastante tóxico que eu vivi uns 10 anos atrás. E, cara, me veio a imagem, na hora eu continuei estimulando para introduzir e, de repente, me virou a chave e o cristal foi assim, parece que até voou da cama. Meu louco, velho. Assim, putz, grila, olha isso, que loucura. Uma pessoa que me fez tanto mal e, de alguma forma, isso está sendo recapitulado. E, ao mesmo tempo, é incrível, porque, meu, putz, olha que consciência. Finalmente um despertar de que, poxa, talvez você não esteja tão desligada dessa pessoa quanto você imaginava. Ainda havia um nível de vício, né, interno, numa necessidade de buscar isso. Às vezes as pessoas falam, ai, Elisa, mas daí eu vou pensar em quem? Em o quê? Se não pode pensar. Não é que não pode. Pode ou não pode. Mas por que a gente busca reforçar, até mesmo na nossa sexualidade, na nossa intimidade, em algo que é nosso, buscar padrões tão negativos e que fazem a gente, ao invés de se conectar profundamente consigo, só nos distanciam. Total. E é forte. É forte, porque ninguém nos ensina isso, ninguém fala abertamente sobre isso. Ninguém fala, olha, eu preciso me curar de mim, porque isso está acontecendo, eu tô fazendo isso. Na verdade, a gente percebe muitas pessoas, né, tentando fingir que tá tudo bem, tentando fingir que é a pessoa mais segura. Não, eu me acho bela, gostosa e maravilhosa. Eu me acho isso porque eu sou a fodona que sei, né, ser a foda de cama, sei fazer as pessoas irem ao delírio. Mas quando a gente começa a adentrar nesse ser profundamente, a gente percebe uma profunda desconexão. E não quer dizer que você não possa seduzir, ser toda essa potência, mas a gente precisa também começar a se perguntar qual parte nossa precisa se reconectar, qual parte nossa a gente também gosta de se auto-seduzir, se auto-realizar, se enxergar. Porque não adianta a gente dar para o mundo aquilo que nos falta. E parece até clichê, mas não é. Como é que a gente pode querer fazer o outro nos desejar se a gente não se deseja? Como que a gente pode fazer alguém nos amar se a gente não se ama e muito menos se enxerga?
Sim. E daí a gente entra em relacionamento atrás de relacionamento, né? Muitas vezes nesse padrão. Inclusive, eu percebo muito forte que até mesmo nessa química sexual, que às vezes é muito mais um vício interno do que necessariamente uma química de fato positiva e saudável, que eu gosto mais de falar que é uma alquimia, quando é algo potente, maravilhoso e realmente saudável, né? Em que, na verdade, nesses contextos, a gente se via muito mais. Quando eu pergunto para as mulheres, era transar sem ter vontade, fingir um orgasmo, muito mais na aparência de ser a fodona do que necessariamente ser essa mulher que, a amante de si, a mulher que realmente sente tudo isso e se entrega nessa totalidade. Então, é Sim. muito claro que para superar a gente precisa voltar a ser. Precisa resgatar essas partezinhas nossas e começar a se acolher. Inclusive nesses momentos em que a gente tá mais na bad, mais na merda, sentindo falta dessa outra pessoa. E o que eu mais É. gosto de fazer, né, o que seria um passo que para mim é super fundamental, é que sempre quando a gente tá nesses momentos, e para mim isso foi essencial na minha jornada, é que ao invés de a gente buscar no outro, sente o que é necessário sentir, sente essa raiva, sente essa tristeza, sente a humilhação, porque você tá com raiva que se sentiu humilhada, se sentiu rejeitada, tem muita coisa borbulhando. Mas ao invés de tentar abafar, jogar tudo para debaixo do tapete, pega você mesma e começa a aceitar, tocar no teu corpo e dizer assim, tá, sente. Hoje eu não preciso de ninguém mais do que eu sou o suficiente. E ao invés de a gente esperar que aquele ex nos ligue, ao invés de esperar que determinada situação imaginária aconteça, porque seria ideal e isso nos excita, começar a nos dar aquilo que era necessário. E pode parecer a coisa mais boba do mundo. Mas ao invés de a gente esperar que o mundo nos acolha e falar, ai, coitadinha, tadinha, ela precisa de uma atenção, ela precisa disso, é você mesma se fazer. Hoje, quando eu Então, torci o meu pé, eu moro sozinha, e eu tava pensando nisso, tava meditando, daí veio uns insights sobre hoje, e daí logo na hora que eu fui levantar, o meu pé torceu. E eu moro sozinha, né? Eu fiquei meia hora em posição fetal, e eu falava assim, Elisa, tá tudo bem. Tá tudo bem. Era isso que você se precisava, você acolhendo, precisava de então. atenção, né? Até recuperar esse fôlego, e é isso que a gente precisa. Eu sei que o Tá. meu amor próprio tá em alta e eu tô forte internamente, é que quando eu tô na merda e sentindo todo esse. Porque é natural o ser humano sentir isso. Não quer Total. dizer que quando a gente abafa, a gente é ser evoluído. Mas quando a gente tá tão na merda, a gente se ama tanto, mas se ama tanto, que nós mesmos começamos a nos acolher e dizer: tá tudo bem sentir isso. Hoje eu escolho estar com você. Hoje eu escolho sentir o que é necessário, chorar o que é necessário, acolher, tocar, né? E tem as práticas do auto-toque, que não é só genital, também não é, mas principalmente no momento de mais dor, de mais fúria, ser nós mesmos a pessoa que tira as barreiras e os muros de nós e começar a falar, tá tudo bem sentir isso, tá tudo bem sentir essa raiva. E Total. começar a acariciar o corpo para esse corpo liberar ocitocina, endorfina, que vão ser essenciais e que é liberado com contato, não só com outra pessoa, mas com nós. E começar a falar assim, eu tô aqui, tá tudo bem. Sim. Tocar mesmo. E sentir esse Sentir, né? prazer e esse acolhimento mesmo no cenário, tanto de prazer, de amor, de alquimia, de potência, assim como quando não. Porque nós somos humanos e a gente não tá toda hora high. A gente é Não, cíclico, como um todo, e as nossas emoções também. Faz total. sentido pra você? Muito. É estar em si, né? Quando, é aquilo, quando você está em si, você não precisa tanto estar no outro. Eu gostaria de trazer uma fala, pegando isso que você falou, que me lembrou de algo. Mas antes de trazer, eu não sei se faz sentido para você, nesses minutos finais agora da live, eu gostaria de ouvir as pessoas que estão aqui, elas poderiam ir digitando. Qual é a maior dificuldade que vocês têm para superar o ex? E aí a gente poderia ir falando dessas dificuldades. Pode ser? Também. Pode, não, Acho que não perfeito. vai dar para falar para todo mundo, assim, que for mandando, mas eu gostaria de ir debatendo até para eu ir entendendo também o universo de quem tá aqui, assim, qual é a dificuldade. Porque às vezes a nossa dificuldade não é a mesma delas, né? Mas pegando tudo que você trouxe, Elisa, é muito importante a gente se perguntar, né? Quando você falou de se tocar, se dar aquilo que você está buscando no outro, se perguntar o que falta em mim que eu estou buscando no outro. O que está faltando em mim? Qual é Sim. esse vazio que eu estou buscando no outro que faz com que eu aceite tão pouco? Porque eu sei que eu tô aceitando menos do que eu mereço, eu tô sendo rejeitada, eu tô sendo abandonada, e mesmo assim
eu estou aceitando? O que está faltando aqui dentro que eu preciso que o outro me dê? Como eu disse no início da live, a gente não se apaixona pelo outro, pela pessoa. A gente se apaixona pelo que o outro nos faz sentir. Aí alguém vai falar, ah, mas eu me apaixonei pelo outro. Tá, beleza. Se esse relacionamento acabar, passar algum tempo, você superar, você vai falar, nossa, já tô apaixonada por outra pessoa. E você vai olhar que é a mesma sensação. Claro, tem pessoas que são mais especiais, menos especiais, tem pessoas que marcam mais. Depende muito do qual a sensação, quanto mais profunda ela foi. Né? Mas é muito importante a gente se perguntar, por que eu tô aceitando isso? Por que mesmo essa dor eu aceito? Qual é a parte minha que tá faltando que eu tô indo buscar no outro? É carinho? É afeto? É atenção? É conversa? O que é que eu tô dependendo do outro? E aí você começa a se dar isso, seja uma palavra, seja um toque, seja um carinho, seja lá o que for. E aí eu perguntei aqui pra vocês, né? Qual é a maior dificuldade que vocês têm hoje? Comentem aqui que eu e a Elisa a gente vai falar com vocês formas de como lidar com isso. Mas qual é a maior dificuldade que vocês têm quando o assunto é superar o ex? Qual que é a maior dificuldade? Qual que é a maior dificuldade? Eu recebo assim. Desculpa, a Sol falou que era o contato e o sexo. Acho que é para saber para os novos, né? É isso? Para superar. A dificuldade para superar o ex é a questão do contato e do sexo em si. Sim. Como a Elisa falou no início, né? A energia sexual é muito potente. Ela gera realmente a energia criadora, a energia manifestadora. Mas eu vou falar, eu gosto de trazer as coisas simples, assim, na lata. Gente, quem não me conhece, vocês já estão me conhecendo, porque é papo. Às vezes a gente acha que, assim, é conexão sexual. Nunca mais vou achar daquele jeito. É bom demais e não sei o quê. Vai, não tem só aquele negócio lá não, gente. Tem um monte por aí. Você vai se conectar. A gente acha que só existe aquele negócio bom, daquele jeito. Não é. Quando você começa a perceber, será mesmo? Será mesmo que eu gosto tanto dessa pessoa? Será que eu tô tão carente que eu tô me apegando em algo tão... Não, Lari, mas é maravilhoso. Beleza, eu entendo, é maravilhoso, é gostoso. Mas tem mais por aí. E se você se permitir passar, superar, você vai encontrar outros até melhores. Por quê? Ah, porque o outro é tão melhor? Não, porque você também tá melhor. Quanto mais você tá em si, mais você consegue estar no outro. Quanto mais você sente seu corpo, mais a entrega sexual é melhor e mais fica mais gostoso. A Elisa que trabalha com essas vertentes mais da sexualidade, ela pode trazer com mais profundidade. Mas eu percebo isso em mim. Quanto mais eu tô em mim, quanto mais eu tô sentindo meu corpo, mais minha relação com o meu companheiro é incrível. Quanto mais eu tô desconectada de mim, minha cabeça flutuando, é a mesma pessoa, mas a experiência se torna diferente. Por quê? Porque eu não... Sim. Sim, exatamente, Lari. A gente se apega muito às referências. A gente acha que só daquele jeito, só daquela forma, da forma que a pessoa cheirava, daquilo que ela falou naquele determinado momento, a posição. E, na verdade, o que a gente faz é limitar o ilimitado. Na verdade, a gente estava no momento propício, aonde os estímulos proporcionaram. Mas se a gente não tivesse aberta para, nada disso teria acontecido. E, na verdade, a gente acaba se fechando para novas experiências, porque a gente fica nessa desconexão. Quanto mais a gente está em si, quanto mais a gente sente nosso corpo, as nossas emoções, e a gente se percebe como um todo, a gente se abre para novas possibilidades ainda mais profundas e potentes nesse contato. Porque o corpo tem ainda, inclusive, tem muito menos barreira desse e se, desse vai e vem, dessa inconstância, desse controle que não tem nenhum controle, né? E de todos os personagens que a gente encarna para ser amado. Mas quando a gente está mais em si, mais a gente sente. Inclusive, a gente começa a escolher sensorialmente parceiros melhores. Porque a gente já sente quimicamente no corpo aquilo que dá match, né? Sensorial instintivamente, desde o cheiro, desde a forma que a pessoa fala, desde a energia da pessoa, nosso corpo começa a se abrir de uma forma diferente. Da mesma forma, quando a gente sente no lado instintivo, isso não é racional, inconscientemente, quando alguém traz essa energia de antigos parceiros, que foi ruim, que realmente alertou e cria esses muros, né? No qual nos alerta, ó, tem alguma coisa estranha, perigoso, tem um padrão aqui sendo convidado a ser repetido, na verdade, né? Nosso instinto começa a dar alertas quando a gente está conectado consigo. E a gente vai percebendo que o corpo vai se transformando e se abrindo com muito mais potência sensorialmente e com muito mais entrega, vulnerabilidade, é toda essa imensidão que o prazer é.
Por isso que eu falo, não limita o poder ilimitado do teu corpo e do teu sentir. O Total. primeiro é só o primeiro. O antigo relacionamento é só um antigo relacionamento que faz parte da sua história, mas sempre querer, da mesma forma, no mesmo ritmo, com aquela pessoa em específico, é anestesiar uma parte tão potente dentro da gente que anseia vivenciar muito mais e que merece. Total. Faz sentido pra vocês? Muito, né? Pra mim faz muito sentido. Aí volta aquilo que eu falei. A gente acha que só tem aquela pessoa daquele jeito. E não é, né? Tem infinitas possibilidades. Teve alguém que perguntou mais alguma coisa que eu não consegui pegar? Ou Sim, teve gente perguntando também, né? O que que faz quando não necessariamente a dificuldade de superar um antigo relacionamento seriam coisas boas, lembranças positivas, né? E por isso não consegue desapegar. cria-se Pra uma raiva, mim, né? oi? É como se Desculpa. criasse uma raiva, né? Um bloqueio, alguma coisa do tipo. Mas pode trazer sua fala, que depois eu trago meu ponto de vista também. Sim. Olha, eu acho que é natural com que a gente tenha, nem todo ex necessariamente seja produto de um conflito, de um distanciamento ou de alguma questão dramática, né? Bens a Deus que a gente não precisa de situações como essas. Mas é natural que a gente tenha essa conexão de lembranças positivas. Mas se você ainda não consegue se desconectar de fato por conta de lembranças positivas, isso também é um apego. E daí sempre a minha pergunta que fica é: realmente você está apegado às lembranças positivas e está se negando a enxergar os conflitos e a escolha que os dois teve de separar? É a mesma coisa de continuar reforçando, inclusive no toque, a outra pessoa. A gente reforça uma conexão de uma pessoa que já não quer mais estar ali, assim como a gente nega tudo aquilo que nos fez nos separar. É natural que a gente tenha um carinho, uma lembrança gostosa, um respeito pela pessoa com quem a gente vivenciou meses ou anos da nossa vida, mas ter essa dificuldade de ir em frente, de superar, não necessariamente seja somente as memórias positivas, as lembranças boas. Aí, se a gente começar a cavar embaixo, se a gente abrir, levantar o tapete, a gente vai encontrar vários ossinhos e várias merdas escondidinhas falando da nossa história. Então, é necessário dar uma olhada aí, ver qual que é a parte que realmente conecta. É só o positivo mesmo? E se fosse só o positivo, será que você já não teria superado? Porque geraria amor, carinho, respeito. É Mas o se tá apego, havendo né? apego, será que superou? É o apego de Pode falar. querer que as coisas sejam do nosso jeito. Teve uma vez, eu vou trazer um relato aqui, eu vou falar esse relato e aí eu gostaria de ir finalizando já a live. Infelizmente não vou conseguir ficar muito, porque já tá dando o horário do Rabi mamar e eu tô só escutando a movimentação dele aqui. Então, depois que a Não, gente se torna perfeito. mãe, né, a gente fica com a cabeça aqui uma lá, né? Não tem como. Mas eu gostaria de trazer um relato que faz muito sentido do que essa mana trouxe. Eu tava num relacionamento há um tempo atrás, maravilhoso, um relacionamento de alma, e a gente estava super bem, era aquele casal que todo mundo falava, nossa, vocês têm tudo a ver, tarará. E assim, numa sexta-feira ele tava falando que me amava, me ligando de vídeo, num sábado ele me mandou mensagem de texto terminando comigo por texto. Eu fiquei muito mal. E assim, a gente nunca tinha brigado, um relacionamento super saudável, gostoso. Mas eu entrei num lugar de raiva. De raiva. De tipo, como assim tava tudo bem e você terminou comigo? E aí, a virada de chave que eu quero trazer pra você que tá pega nas coisas boas. Você não permite pro outro, você não quer permitir que o outro tenha o livre-arbítrio dele de ir embora. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. As pessoas têm o livre-arbítrio delas de irem embora quando elas quiserem. Eu sei que isso dói quando a gente escuta, porque a gente vai para um lugar de raiva porque gostaríamos que fosse diferente. Tava tudo tão bem, tava tudo tão incrível. Por que que o outro terminou comigo? Por que que acabou? Existe a impermanência na nossa vida. Hoje o relacionamento que eu tô é um relacionamento incrível e a gente pensa em ficar junto pro resto da vida, enfim, pensa. Mas a gente também trabalha a hipótese de que se acabar, cara, é porque acabou. Eu não tenho como negar as atitudes do outro. Então, eu não vou permitir que o outro vá embora? Como assim? Eu não tô deixando o outro, eu não tô dando livre-arbítrio pro outro. O outro, ele tem as escolhas dele. E aí a gente traz pro pessoal. Não, mas tem alguma coisa errada comigo, porque ele foi embora, tava tudo tão bem. Eu fui pra esse lugar quando eu tava nesse relacionamento. Como assim tava tudo tão bem? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que o erro sou eu? E eu fui pra esse lugar de negação, de não permitir o outro ter a escolha dele.
Então, quando você permite o outro ter as escolhas dele, você vê que não é sobre você, você vê que é sobre o outro, e você entende que ele também pode fazer isso. Ele também pode fazer isso. Da mesma forma que se você estava na relação, estava tudo lindo, maravilhoso, mas de repente um dia você sentiu que não queria mais. Você tem esse livre-arbítrio de ir. Entende? Então, é trabalhar esse lugar de aceitação. É fácil? Não é. Principalmente quando tem sentimento. Não tô falando que vai acontecer da noite pro dia. Mas quanto mais você aceita, é aquele ditado, aceita que dói menos, exatamente isso. Quanto mais eu aceito o que tá acontecendo, no sentido de eu não tenho controle sobre isso, é sobre o outro, menos vai doer em mim. Menos vai doer, porque eu vou entender que o outro também tem as suas escolhas. Ai, foi lindo, foi maravilhoso, que bom, vou guardar essas memórias lindas, vou guardar essas memórias maravilhosas, me ensinou muito, mas vida que segue. A vida, ela tá continuando. Você não pode resumir a sua vida, trancar a sua vida, travar a sua vida por conta de um relacionamento. Teve alguém que falou aqui, eu acho que foi a Karine, de não conseguir se entregar para mais alguém, alguma coisa do tipo. E às vezes a gente se trava, eu não consegui pegar a pergunta, mas acho que foi algo assim. Porque Sim, a gente se exatamente. prendeu numa história. A gente se prendeu naquela escola, naquela história, naquela vida e naquilo que eu estava vivendo, como se não tivesse mais algo para frente. A gente até quer ir para frente, mas tem algo que bloqueia. E esse algo que bloqueia pode ser a história que você está se contando, pode ser as expectativas, pode ser aquilo que você gostaria de ter vivido com essa pessoa, um final inacabado, né? Eu gostaria de continuar essa história, mas essa história ela acabou. Ou pode ser que ela recomece lá na frente? Pode ser, mas vai ter que recomeçar de uma forma diferente. Não tem como recomeçar como ela acabou. E tudo parte do quê? Da aceitação, né? Enfim, tô falando um monte aqui. Gostaria de te ouvir, Elisa. Sim, e a pergunta também que fica é se você consegue se entregar para si mesmo. Porque antes da gente se entregar para essa pessoa, será que a gente consegue se entregar para si mesmo? Antes da gente pensar numa outra pessoa, né, surgir. E quais são as referências que a gente coloca? A gente às vezes acha que só daquele jeito, só naquele cheiro, só aquela pessoa sabe. Mas será que também não é colocar muito poder na mão de uma outra pessoa? A pessoa só nos leva até onde a gente chega. E daí a pergunta que eu acho que é mais importante a gente estar fazendo é: até onde você chega sozinha? Porque a gente só se entrega a outra pessoa quando a gente também aprende a tirar esses muros que muitas vezes nos protegem de uma forma saudável, mas às vezes a dor dessa separação, mesmo que a gente ache que racionalmente já superou, no nível sutil e inconsciente, ainda dói. Por isso que a gente continua revivendo essa situação de não se permitir e constrói esses muros pra gente não viver com outra pessoa. Faz Sim, sentido? faz muito Então, sentido. então Acho é que esse travou aqui pra movimento. mim. É, primeiro, perceber se você se entrega a si mesma, começar a perceber quais são os muros que a gente coloca dentro do contexto sexual que não nos permite a vivenciar e começar a fazer as pazes até mesmo no quesito sexual com esses antigos relacionamentos. Porque é só uma referência. Existe um mundo ilimitado, sensorialmente falando, que está à nossa espera. Mas a gente precisa tirar essas barreiras. E antes de tirar essas barreiras frente a outra pessoa, a gente precisa se questionar. Será que eu também não tenho essas barreiras frente a mim mesma? Como é que eu posso abrir para outra relação, me entregar para uma outra relação sexualmente, se eu mesma talvez não esteja vivendo isso nessa potência? Sim. Isso é importante, autotoque, autoconhecimento e olhar para as barreiras que a gente mesmo se coloca. E se permitir vivenciar novas experiências, sem sombra de dúvidas. E questão de apego, né? A gente precisa olhar embaixo desse tapetinho. Aonde que tá a merda, né? Onde que tá os ossinhos? É se questionar Pode falar. o... Tá, de onde vem esse apego? De onde vem esse lugar de não conseguir me abrir? De onde vem essas barreiras? E aí eu deixo esse questionamento para vocês fazerem aí depois da live. Porque geralmente quando as meninas vêm live comigo, então elas, Lari, você me mexeu com a minha cabeça, eu tô zonza, tô... Porque eu gosto muito de trazer essa observação, essa análise, né? Porque talvez o que serve para mim não serve para você, o que serve para você não serve para mim. Mas eu gosto muito de me questionar, porque eu acredito que o questionamento ele traz essa expansão, né, da consciência. Então, tá, eu tô criando barreiras. De onde vêm essas barreiras? Por que eu quero me proteger? Ah, eu tô apegada naquela pessoa, não consigo me abrir para mais ninguém.
por que eu tô apegada nessa história? De onde vem? O que isso quer me ensinar? Sabe, se questionar mais, porque quanto mais a gente se questiona, mais a gente se abre. É igual aquele aluno, aqueles nerds, né? Aqueles filmes, os alunos que sentam lá na frente e fica perguntando, mas por quê? É igual criança. Mas por quê? Mas por quê, mãe? Esse questionamento de você fazer para si mesma vai trazer respostas que muitas vezes só você vai saber qual é a resposta. Porque só você sabe o que por exemplo, o que eu vivo com o meu companheiro hoje, só a gente sabe que a gente vive aqui, né? A gente mostra muita coisa no Instagram, tudo é lindo, maravilhoso, a gente mostra bem, mas no geral, profundidade, só a gente sabe. Então, quando a gente fala, mas por que dessa situação? O que é isso? Por que isso está acontecendo? Traz um questionamento que traz uma expansão. E aí vai trazer a resposta que você precisa. E aí você pega essa resposta, beleza. Essa barreira foi construída porque eu senti isso, beleza. Pega essa resposta. E aí você vai fazer o seguinte: e agora? O que eu vou fazer com isso? Como eu vou canalizar essa dor para a transformação? Porque toda emoção negativa, toda dor, se você canalizar ela traz uma cura. É matemático. Um problema precisa de solução. Uma dor. E aí você vai moldando dentro da sua realidade a sua própria cura. Então, eu gostaria de para você ficar desse lugar de se questione mais. Entenda que qualquer problema, matematicamente falando, ele tem uma solução e a ferida também tem uma cura, né? Então é muito importante que você se analise para encontrar a sua. Claro que é muito importante ter a ajuda de mentores, terapeutas, se você puder, invista nisso, porque facilita muito o caminho, né? Mas também é muito importante você estar disposta para se abrir e se olhar. Então, Se investigar. isso, se investigar. Essa é a minha fala aqui para vocês. Ah, perfeito, Lari. Só para encerrar, eu acho que é isso. É começar a se questionar para que me servem essas barreiras. Me protege do quê? Por que elas existem? E aonde que eu aprendi a fazer isso? Né? Começar a observar na sua história também aonde que vão surgindo. Qual é o medo da entrega novamente? Isso te protege do quê? Da vulnerabilidade do quê? E é importante, a gente vai investigando, se perguntando por quê, para que me serve ainda e onde que eu aprendi. Eu acho que são perguntas bem interessantes, que isso já dá um rol para investigar e acolher. Sentir o que é necessário sentir. Eu não acho que assim, necessariamente uma emoção é negativa ou positiva, mas elas nos servem para muitas coisas. Só se torna negativo quando a gente não consegue transformar, assim como a Lari falou. E Lari, perfeita a sua fala, agradeço de coração você ter disponibilizado essa 1 horinha com a gente, foi incrível. E aqui já dá muito conteúdo para vocês começarem a se escavar, a se perceber, a se investigar, entender a própria história, entendendo que nada melhor do que vocês mesmos também para começar a se abraçar, respeitar aquilo que vocês sentem e começar a dizer mais sim, dar permissão de viver novas experiências, novas relações, né, de um lugar muito mais completo e íntegro consigo, né? Não é de integridade para o outro, das virtudes, mas a integridade daquilo que você sente, daquilo que você necessita, de quem você é, desse amor, né, por si e que se transborda nesse corpo e que te leva a movimentar, se conectar com uma outra pessoa, né, que venha de um lugar mais saudável. Então, retoma, traz essas partes perdidas e mergulha dentro de si, vale a pena. E, Lari, gratidão, viu? Gratidão de coração. Você é incrível, eu admiro muito o seu trabalho e agradeço mesmo a cada uma de vocês também que se disponibilizaram a estar essa horinha com a gente. Tá bom? Gratidão, Mana. E antes de finalizar, eu gostaria de deixar o convite aqui, então, para quem sentir vontade. Nos dia 20 a 23 de junho vai rolar o workshop online gratuito Olhar Desperta Teu Prazer, para a gente trabalhar essa sexualidade, desbloquear o prazer e redescobrir essa mulher multiorgástica aí dentro. E amanhã a gente vai rolar uma prática gratuita, Sexo, Amor e Consciência, uma prática de alquimia sexual, às 10 horas da manhã. Quem sentir vontade, manda no direct que eu mando as coordenadas. Também convido todas as mulheres aqui a conhecerem o perfil da Lari, que é incrível, gente. Gratidão, viu? Pode falar, Lari. Tenho certeza que todos esses projetos vai ser lindo. Eu cheguei a fazer um curso da Elisa maravilhoso de Yoni Egg, de autocura sexual, foi lindo para mim. E gratidão por esse espaço, gratidão a todos que estiveram aqui presente.
Gostaria de ficar mais, mas agora eu vou ficar com meus putuquinhos, meus pequenininhos. E é isso. Só agradecer mesmo por esse lugar de fala e por esse espaço. Tenho certeza que vai ser tudo lindo. Grande beijo para Então, todas. perfeito. Gratidão, gente. Uma ótima noite e até mais. Um beijão. Tchau, tchau. Gratidão, Lari.